Este programa narra cenas fortes que envolvem violência e não é recomendado para pessoas sensíveis e menores de idade. Todas as pessoas citadas tiveram seus nomes retirados de arquivos públicos e matérias de imprensa. Caso algum dos citados se sinta incomodado e deseje direito de resposta, favor enviar um e-mail para almoxarifadodecrimes@gmail.com. Olá, eu sou a jornalista Rochelle Barbosa e começa agora o podcast Almoxarifado de Crimes. Este podcast é um oferecimento da funerária Padre Germano, que fica na Avenida General Malé, número 98. Rota Sul, aplicativo de mobilidade, seu jeito inteligente de ir e vir. DJ Pablo Antunes, sonorização, imagem e iluminação para o seu evento. Telefone 53997122543. Bom, estamos aqui agora com dois convidados especiais, a Josiane Oliveira, que é uma tanatopraxia, que nós vamos falar sobre isso, e o administrador da funerária Padre Germano, Adriano da Cruz. E é um prazer para mim estar aqui. Nós estamos até num local diferente hoje, aqui estamos na funerária mesmo gravando, porque a Josi, ela não é daqui da nossa região, ela é do Rio de Janeiro, e eu já entrevistei ela, né, sobre o trabalho dela que ela veio desenvolver aqui. Então nós vamos conversar com ela sobre o que é a tanatopraxia e também o que ela viu aqui em Bagé, como é que ela, né, enxergou e passou esse curso para o pessoal aqui da funerária Padre Germano e como é que é o trabalho dela. Como eu expliquei e como eu falei, assim, a gente fala sempre de crimes aqui, crimes reais que aconteceram na nossa cidade, né, Bagé e região, e a gente conta a história desses crimes. Vai ser um pouco diferente, né, esse podcast, que nós vamos tratar sobre um tema amplo, né, como tratar o corpo de uma pessoa que sofreu o crime ou que passou por um acidente, né, que infelizmente precisa de um cuidado especial, que é a tanatopraxia. Josi, é um prazer te ter aqui no Almoxarifado de Crimes, tanto tu quanto o Adriano. Eu quero que tu explique um pouquinho o que é esse trabalho, o que é a tanatopraxia, né, para as pessoas entenderem como é que funciona isso. Bom, eu quero te agradecer, obrigada pelo convite. Pro pessoal que tá em casa, assim, o pessoal sempre fala, mas você não tem medo, a gente tá aqui, ó, do ladinho do cemitério, né, o cemitério tá bem aqui do lado, aqui atrás da gente, mas a gente não tem medo, eles não podem fazer mal nenhum com a gente, né, estão descansando, e acaba que tá linkado aí, né, a essa questão dos crimes, estão descansando, a gente não julga, não, né, é nós somos verdade. Profissionais que a gente cuida, eu sempre falo isso, né, a gente tem na nossa mesa pessoas que têm histórias de vida, independente do que fizeram, né? Existe uma família sofrendo naquele momento, né? Mas você cuida de uma pessoa que tirou a vida de alguém, você cuida de uma pessoa que tirou a vida de uma criança. Bom, eu não tô ali naquele momento para julgar ninguém. O que aquela pessoa fez. Então, para a gente iniciar, a tanatopraxia é um procedimento de conservação e desinfecção de corpos, né? A gente está vindo aí com essa questão do Papa, né? Que aí já dá pra gente explicar mais ou menos como é meu trabalho. Eu sempre liguei meu trabalho aos papas, porque a pessoa pergunta assim, mas o que é tanatopraxia? Né? Exatamente. E eu falo, bom, a tanatopraxia, ela acaba sendo ali uma junção, né? Ela vem caminhando junto com o embalsamamento. O embalsamamento é o preparo para longos dias, né? E a tanatopraxia é um preparo onde a gente faz ali o sepultamento até 48 horas. Então eu vim para Bagé a convite do meu amigo Adriano, né? A gente está aí firmando uma amizade. Antes de tudo, ele se tornou um admirador do meu trabalho e eu tô saindo daqui assim super fã do trabalho dele. Essa empatia que eu encontrei aqui, esse respeito às famílias, essa questão do cuidado, né, que a gente vai falar um pouquinho à frente, do cuidado principalmente com o cemitério, né? Que eu acho muito válido a gente falar para as pessoas que Bagé para mim hoje se torna uma referência com relação ao cemitério, né, da Santa Casa de Caridade de Bagé, se torna uma referência para mim hoje. Por quê? Pelo cuidado com os mortos. Porque todo mundo diz assim, mas para que cuidar de um cemitério? Já estão mortos, vão para onde? Só que a gente hoje, os nossos mortos também passam por crimes.
Com certeza. Nós temos hoje uma incidência gigantesca de pessoas sendo desenterradas para serem abusadas. Que coisa triste, né? Esse é um tipo de crime, assim, a gente não vê muito aqui em Bagé, graças a Deus, que tem um cuidado bem grande aqui em nossa relação, em relação ao cemitério. Mas o que a gente vê aqui muito, esse tipo de crime é um crime que choca muito a população, a comunidade, né? Porque como é que vão estar, né? Porque é um ser humano, né? Teve toda uma vida, uma trajetória aqui, né? E passar por esse tipo de situação. A família acaba sofrendo. A família, né, sofre duas vezes, né? Porque você sepulta o seu ente querido e daqui a pouco você é comunicado, Deus me livre, guarde, por uma administração de um cemitério dizendo assim, olha, eu preciso que vocês venham aqui porque a sepultura do seu ente querido foi violada e o seu ente querido foi retirado, foi abusado. Acontece bastante isso. Bastante. Se hoje vocês olharem a internet, né, você vai aí no YouTube da vida e você pesquisa e você vai ver vários casos. Eu conto sempre um deles que mais me chocou, que foi de uma senhora que faleceu de CA, ela tinha câncer, ela foi sepultada. 7 dias depois, um camarada, em uma conversa no bar, os colegas desafiam ele. Eu te desafio a ir até a sepultura e fazer isso, e fazer acontecer. O dono do bar, desacreditado, né, ouviu a conversa, mas não acreditou que ele faria isso. Ele sai da conversa, ele sai do bar, acompanhado por uma pessoa que seria testemunha, para ver se ele realmente faria isso. Ele entra no cemitério, ou seja, vamos lá, a falta de segurança no cemitério total. Sim. Ele entra no cemitério como entra numa feira livre. Adriano, como se ele entrasse ali, em qualquer outro lugar, uma coisa simples assim, ele simplesmente entrou. Ele quebra um lóculo, ele quebra a tampa de uma gaveta, ele retira uma urna lá de dentro, né, uma coisa que faz barulho, uma coisa que faz que tem uma movimentação, ninguém percebe nada, ele abusa dessa senhora. Depois ele deixa essa senhora no chão, de qualquer forma, ela tinha 7 dias de sepultada, estava em estado de putrefação, e ele volta pro bar com aquele odor, né, desagradável demais, que é o odor da putrefação humana, e aí o dono sente o cheiro. Quando sente esse odor, ele chama a polícia. E ele já estava contando tudo que ele tinha feito. Nossa. E a filha, sabe, a dor da filha contando pra reportagem. 2 vezes, a minha mãe era uma pessoa boa, minha mãe nunca fez mal pra ninguém. Por que ele fez isso com a minha mãe? Então você vê que essa questão da falta de segurança nos cemitérios está assim de uma forma, sabe, alarmante. Não, e é um crime que, como eu estava falando, que a gente não vê muito, é o crime de vilipêndio a cadáver, né? Exatamente. Sim, a necrofilia, né? no caso, né? Que é uma doença também, sim, é uma né? parafilia. Como pedofilia, né, e tal. E é uma situação que você vê no meio tu não sabe como reagir, imagina pra família, né? E todo o cuidado que vocês têm no trabalho, né? Como tá no praxista. Tu vai ali, né? Tu te dedica pra deixar o corpo pro ente querido, né? Exatamente. Até pra ver, assim, pra enxergar, pra eles velar de uma maneira melhor, né? E, inclusive, tu estavas aqui quando aconteceu um acidente agora aqui na nossa cidade, foi bem triste, morreu 2 jovens e eles estavam bem machucados, né? Foi uma situação bem... E eles foram velados de caixão aberto, né? Que é uma coisa que a gente não vê nesse tipo de situação. E é um trabalho que tu te dedica a isso, né? E o Adriano também, hoje, fazendo o curso, né? Se dedicando a isso. Contar um pouquinho para nós, assim, como é esse trabalho. Até porque tu tem que, né, ter o tato com a família... Toda essa questão, né, para poder cuidar desse ente, né, porque a pessoa tá perdendo aquele ente querido. Que é uma pressão, na realidade, né? Você acaba lidando com uma pressão, assim, esse acontecido. Eu pude presenciar a emoção, né, do Adriano, assim, ao receber da família um muito obrigada, né, aquela coisa da família poder se despedir, não ter tanto a esperança, porque aí tem acaba tendo aquele murmúrio, né, porque a comunidade comenta, mas será que vai poder se despedir, será que... Então entra a gente como profissional, né, Isso. a gente entrou em equipe, ele trabalhou, todos eles trabalharam, né, eles estão em 5, são 5, ele entrou o tempo todo, ele foi um dos alunos, ele está junto com os colaboradores dele ali, se dedicando, se profissionalizando. E assim, ao final a gente olhar e falar assim, olha o que a gente fez.
agora a gente vai proporcionar que a família se despeça. Se consiga se despedir. Se tem uma coisa né? que eu tenho pavor assim na minha vida de verdade, é uma urna lacrada, é um caixão fechado. Fechado. É Na frente, triste, né? A morte Acho já que é a família fria. não consegue, parece que fica sem aquela despedida, Sim, né? a morte já é fria. É. Né? Ela já tem essa frieza. A morte não é bonita, a morte não é romântica. E um caixão fechado na frente de uma família, acho que não tem coisa pior, né? E se vocês me permitem, né? Acho que é um adendo que eu faço. Na época do Covid, a gente já sofreu muito com isso. Verdade. Né? Pessoas não puderam se despedir dos seus entes queridos, não puderam dar o último adeus a essas pessoas, né? É. Então, esse exemplo que a Josi está te dando nesse momento, a gente retorna a uns 3 anos atrás, onde a gente passou uma das maiores pandemias que o mundo já viu, e a gente sofreu junto com as famílias, por quê? Por não poder ajudar as famílias a fazer a sua despedida digna, né? Sim, e é uma situação, né, que eu sempre digo, ninguém quer estar naquele momento, né, mas a morte é para todos, Exatamente. né, e vocês como profissional disso, tem que dar aquele alento, né, tem que dar tem que ter aquela empatia com a família, porque nós também temos familiares, né, a gente passa por essas situações, né, e é isso que eu digo, é a importância desse serviço, né, a tanatopraxia, eu enxergo hoje, assim, lendo algumas coisas e até assisti alguns relatos teus, né, sobre isso, eu achei assim, ó, é um trabalho muito importante, faz muita falta e que bom que em Bagé agora a gente tem mais especialistas nisso, né, com esse teu curso. Como é que foi a dinâmica desse curso? Foi 5 dias de curso, foi muito legal, né, tem mais uns dias aí. Ainda temos a madrugada de hoje, temos o dia inteiro amanhã. A gente trabalha em laboratório em conjunto, né? Uhum. Eu ensino todas as técnicas para eles, que inclui restauração facial, né? A gente aplica necromaquiagem. A necromaquiagem é até bom a gente ressaltar, que é uma coisa que vem aí tomando uma proporção, né? Porque muitas Sim. famílias, mas vocês pintam unha, vocês fazem maquiagem. Não, a gente faz a maquiagem. A maioria das famílias pedem uma maquiagem leve, né? Sim. Porque ainda muitas pessoas não veem ainda com bons olhos essa questão. Mas você vai maquiar ela nunca usou maquiagem. Então a gente sempre trabalha de acordo com a vontade da família. Sim. Né? Uma coisa que eu percebi aqui, que eu até comentei com o Adriano, né? Eu falei, nossa, a família manda o sapato, né? Que coisa, que Manda selo. roupa, E assim, tá, geralmente, né? Nos estados onde eu vou, onde eu aplico os meus cursos, eu sempre comento, tá frio, manda uma roupinha de frio, tá calor, manda uma roupinha de calor. Então isso é um carinho, né? Então é isso que eu tento preservar sempre, essa questão da humanização na profissão. Sim. E a gente, durante todos esses dias, a gente entrou, todos eles se dedicaram, a gente entra juntos. Então, assim, eu sempre falo, dentro das técnicas ali que a gente trabalha juntos ali, toda essa questão do conhecimento anatômico, a questão da humanização, olha, vamos fazer da melhor forma. Eles já tinham isso com eles. Então foi muito simples para mim, né? Sim. Adaptar a eles as técnicas que eu trouxe, porque eles já têm isso com eles. O Adriano já vem puxando isso. Já é um né? trabalho aqui da funerária. Já é da funerária isso. Quando eu cheguei, eu vi essa humanização. A primeira coisa que eu me encantei quando eu entrei, tem uma árvore ali maravilhosa com a foto dos funcionários. Então, assim, uma coisa que ele já traz isso para os funcionários, essa questão da humanização, da atenção da família, né? De trazer para tua família mesmo, exatamente, né? Dar conforto. Exatamente. E as pessoas precisam disso nesse momento, né? Porque é um momento difícil. É um momento difícil, né? Eu sempre penso assim, que nem tu falou, né? As pessoas te perguntam, como é que tu trabalha com isso? Como é que tu... Não é, eu acredito, não é um trabalho fácil. Porque é uma coisa complicada, né? De tu imaginar, de tu tá ali, porque é o teu ente querido, né? Todo mundo pensa assim, meu Deus, como é que ela trabalha com isso? E tu é uma pessoa leve, assim, né? Pra conversar, porque é muito, a gente pensa sempre que vai vir uma pessoa assim. As pessoas acham que a gente é fantasmagórica. Eu dei uma volta com o Adriano aqui no cemitério. Esse cemitério é bastante histórico, né? Sim, Eu acho que, não sei se todos os moradores daqui de Bagé têm noção de um quanto de história tem aqui dentro desse cemitério, gente. É muito legal. Dá pra fazer um necroturismo aqui tranquilamente. E é um cemitério que você pode vir fazer o necroturismo, porque ele cumpre as normas do CONAMA, né? Ele vem cumprindo as normas do Conselho Nacional
do meio ambiente, porque Isso é importante. hoje se tem o sepultamento em óculos, nas gavetas, que são totalmente vedadas. Né? Eu olhei com um olhar clínico esse cemitério. Né? Eu andei pelo cemitério todo. Né? Você não vê um foco de necrochorume. Isso não é porque eu estou na presença do Adriano, se eu tivesse que falar, poxa, Adriano, olha, tem um foco de necrochorume. Não tem. Sabe? Além da parte histórica dele, tem a parte dos sepultamentos. Né? Eu pude estar aqui, eu vi, infelizmente, o quanto teve sepultamentos, né, nesses últimos dias. E a gente não sente um mau cheiro, não vê fauna cadavérica, que é o que a gente presencia em alguns cemitérios, na maioria dos cemitérios. Eu não sei se eu vou até te mandar essa reportagem, saiu há pouco tempo numa emissora, uma reportagem chamada Perigo Velado, que fala claramente que 8 em cada 10 cemitérios no Brasil estão contaminando o meio ambiente. Nossa. Né? Então, graças a Deus, vocês estão entre os 2 que não estão contaminando o meio ambiente. E isso, para a cidade de Bagé, é muito importante. É um exemplo, sabe? né? Isso faz parte dos cidadãos. Olha, gente, tô vendo um foco de necrochorume, não, vamos denunciar sim, porque isso faz mal para a saúde. E eu venho pegando muito nisso, né? Olha, essa questão do meio ambiente, a gente precisa fiscalizar isso. Né? Já que o CONAMA talvez não dê conta de toda essa fiscalização, a gente precisa fazer isso. Porque é a nossa saúde, né? Isso com certeza, conta muito para todos. E a gente precisa e é fiscalizar. um local que as pessoas vêm visitar, né? O Adriano mesmo pode nos contar, assim, a gente tem até uma professora da universidade que ela faz um sarau aqui, é bem legal, assim, conta a história, a gente tem livros daqui, né? Sim. Muito importante até de bagenses que vieram aqui, que faziam parte. Lá do negro, né? O enfermeiro. Eu fiquei encantada. Primeiro enfermeiro negro do cemitério da Santa Casa do Hospital da Santa Casa de Caridade de Bagé. Eu tô encantada até hoje. E tinha um buraquinho lá que o Adriano disse, Josi, aí põe moeda. Eu não tinha moeda, eu falei, meu Deus, não tem nem moeda. Eu ainda vou voltar lá com a moeda pra colocar, porque hoje em dia a gente nem tem moeda. Sim. Hoje tudo é Pix, né? Tudo Pix. Mas assim, eu fiquei encantada o quanto de graças recebidas, né? Porque as pessoas agradecem, ele tem muita coisa lá, né? Muita fita, muita placa. Todo mundo vem e cuida e restaura, né? E ajuda. E aproveitando a parte do meio ambiente também, tá, Rochelle? A gente tem uma parceria muito grande com o pessoal da fiscalização sanitária do município, né? Cumprindo a normativa da Lei 5.623, uma lei municipal, onde a gente não deixa mais usar água dentro dos jazigos, né? Verdade. Por quê? A gente disponibiliza areia, inclusive, para os transeuntes e as pessoas que vêm visitar os túmulos, para colocar as flores dentro da areia. Até mesmo porque a gente evita focos da dengue. Sim. Né? E é uma preocupação muito grande que a gente tem nesse sentido. Né? Não é só a preservação do meio ambiente em largar o necrochorume ou qualquer outro tipo de produto que saia daqui de dentro. Então a gente também tem essa preocupação, principalmente por causa do aumento da dengue no Rio Grande do Sul e no Brasil também. Sim, é um cuidado com toda a população, né? Porque o nosso cemitério, eu digo como nosso, porque né, da nossa cidade, eu tenho entes muito queridos legal aqui. Isso, você falar o nosso, né? Eu acho muito top isso. O nosso cemitério aqui, eu acredito que ele é um exemplo, sabe? Tanto histórico quanto de cuidado, e o tratamento que a gente tem aqui é diferente. E eu venho falando muito isso, inclusive eu quero falar um negócio para meus seguidores, gente, você não tem noção. Meus seguidores sabem do que eu tô falando, de verdade, porque eu bato muito nessa tecla. Aqui do lado tem um monitor onde eu tô vendo todo o cemitério através das câmeras, né? Então, assim, muito top, porque eu sempre falo sobre isso. O porquê não fazem isso, tem sabe? Que ter esse cuidado. Vira piada, mas pra quê se eles não vão a lugar nenhum? Realmente não vão. O problema são os vivos que vêm deles, né? Com certeza. Roubar uma plaquinha de bronze, pegar um negocinho que não é deles. Aqui não, totalmente monitorado. E eu sempre falo sobre isso. Isso em qualquer podcast que eu vou, eu falo por que não dão atenção? Por que não tem iluminação? Por que não colocam um sistema de câmera? Claro, Por que não cuidam da nossa história, dos nossos entes queridos? São histórias que estão ali sepultadas, né? Sim, vidas que a gente fala que são aqui. Os livros que não foram escritos, né? Histórias que não foram contadas. E ali a gente tem lá todas as gavetas, assim, a gente tem tudo. A gente pode monitorar tudo, eu acho isso muito bom. É um cuidado, né? Além da segurança, é um cuidado que a gente percebe, assim, né? Que tem aqui.
Em Bagé isso é importante, né? E que os outros cemitérios sigam, né? Não só aqui, não só no Rio Grande do Sul, como no Rio de Janeiro, como em São Paulo, como em todos os estados, que sigam o exemplo, porque eu acho que é um exemplo a ser seguido, de verdade mesmo, Sim. porque é um cuidado bem legal. Então, gostaste da tua vinda a Bagé aqui? Você tem noção, eu quero fazer uma live lá dentro do cemitério, se Deus quiser amanhã vai dar tempo de Vai fazer. Eu quero andar de noite no cemitério, porque para mostrar, não, olha, existe sim o projeto, pode ser cumprido sim, custa tão caro Dá assim? certo. Custa tão caro assim, ou é só ter um pouco de boa vontade e ser um bom gestor? Ter boa vontade, ter uma equipe empenhada, imbuída, né? Com o sucesso que a gente tem mostrado no nosso trabalho aqui dentro. É isso que eu digo sempre, eu não sou o chefe ou o líder deles, eu sou um colaborador junto com eles, mas sem a capacidade e a dedicação de cada um deles eu não consigo fazer nada aqui dentro. Isso é que é importante. Nesse ponto eu tenho essa gratidão. E, no entanto, quando a gente conversou sobre o nosso curso, né, eu te disse que eu iria fazer parte do grupo. Verdade. E estou aqui fazendo parte do grupo, porque eu carrego uma coisa comigo, o exemplo ele arrasta. E se o exemplo vier de quem coordena a equipe, o restante da equipe se motiva e consegue trabalhar com zelo, amor, dedicação, e é isso que a gente faz aqui dentro hoje. E nós vamos ter aqui, então, agora na funerária Padre Germano, pessoas especialistas nisso, nesse cuidado, né, que a Josi veio passar todo esse conhecimento, né, como tratar, né, as pessoas, né, no pós-morte, né, as pessoas que estão aqui, os familiares, né, os entes. Isso é muito importante, eu acho que faz parte da sociedade, até para deixar bem claro para todos, para todo mundo que nos assiste, que acompanha, que os casos de crimes que eu falo, que geralmente a gente vê que terminam geralmente de maneira muito trágica e as famílias já chegam aqui arrasadas, e aqui hoje ainda funciona o ML aqui dentro do cemitério, e tu vê esse cuidado que tem, assim, sabe? Ninguém entra naquela sala sem autorização, é tudo direitinho. Eu sei porque eu faço muita reportagem, né, de policial e de segurança, e eu sempre tenho todo esse cuidado para não expor também, porque que nem tu disse, a pessoa que passa por um crime pode ser a vítima ou pode ser, né, o acusado, a gente não tá aqui para julgar. É um ser humano e é uma vida que foi ceifada, e tem que ter o cuidado que todo mundo tem família, eu tenho muitos casos, assim, em São Paulo, por exemplo, eu tive um agora há pouco tempo, que o rapaz, ele tirou a vida da companheira, e aí foram os dois, né, e acabou praticando ali o autoextermínio. Então, os dois foram pro laboratório. E aí, um agente funerário chegou pra mim e falou assim, mas você vai cuidar dele, você tem que tratar ela primeiro. Eu falei, peraí, calma aí. Os dois vieram, a família contratou o meu trabalho, as duas famílias contrataram o meu trabalho. Então eu vou cuidar dos dois, vai ficar os dois, um em cada mesa, eu vou fazer o procedimento em um e no outro. E olha, por ironia do destino, ficaram os dois, um em cada mesa. Tratei os dois, fiz o procedimento de conservação, porque iriam viajar, porque eram de outro estado. Sim. E aí viajaram os dois no mesmo carro, né? Um em cima e o outro embaixo. Então eu acho assim, eu não tenho por que julgar se ele tirou a vida dela, o que aconteceu. Eu sou profissional que faço a conservação dos corpos. E a família também não tem nada que ver com aquele crime, né? Eu acho que por conta de muitos profissionais acabar tomando isso pra si, né? Eu não sou juíza, eu não estudei pra isso. Exato. Né? Eu não tenho que estar julgar ninguém ali. Quantos casos eu pego, se eu começar a fazer gatilhos dos casos que eu pego ali, eu passei um pouco com eles me contaram algumas coisas. Olha, Josi, esse aqui faleceu, porque acaba conhecendo a história, né? Acaba conhecendo. Eles moram aqui, então com acaba conhecendo, olha, certeza. esse aqui foi um acidente assim, esse... Então, mas só você não pode tomar pra si. Claro, né? claro. É aquela empatia cognitiva, você ouve, mas você não toma pra si. Se você levar pro seu emocional, aí vai ficar difícil. É bem difícil. Não, a área que a gente trabalha, eu digo a gente porque eu também escrevo muito sobre isso, é complicada, né? Já não é uma área que todo mundo se sente à vontade, né? Nem meus colegas às vezes se sentem à vontade com algumas situações, mas foi uma área que eu escolhi e que eu gosto muito de tratar sobre isso, por isso que eu acho importante a gente deixar bem claro para todo mundo,
tem que ter pessoas para todo esse tipo de situação. É isso que muita gente não entende, né? Tem que ter. E você sabe que isso é uma das maiores preocupações que eu tenho hoje, por quê? Coveiros. São pessoas verdade. que hoje eu não vou conseguir moldar para ser. Eu vou sofrer daqui a alguns anos uma perca de quatro funcionários. E desses 4 eu não consigo repor um. Nossa. Então, quer dizer, são coisas que nos preocupam, né? E preocupam a sociedade também. Porque Não é uma se a área gente não tiver alta, né? alguém para Muitas fazer pessoas. esse tipo de serviço, e ninguém quer fazer o nosso serviço. É Eu verdade. digo nosso porque eu falo com propriedade, porque além de ser gestor da funerária, eu sou gestor do cemitério. Sim. Então eu tenho todo o entendimento da minha engrenagem, como se faz todos os procedimentos. Então eu vou para a linha de frente com o meu pessoal. Então eu sei que quem tem capacidade de fazer e quem eu olhar fazendo um teste, eu vejo se ele tem condições ou não. Até E porque hoje- envolve emocional, E né? hoje o mercado de trabalho ele é muito amplo, né? Mas as pessoas não conseguem se adequar a um tipo de trabalho desse. E a pessoa tem que ter, primeiramente, concentração no que ela está fazendo. Com certeza. Segundo, Cuidado. ética. E a pessoa tem que ter zelo pelo que faz. Uhum. Então, são N situações que acontecem tanto dentro do cemitério ou tanto na área de funerária, né, que as pessoas não mensuram o que a gente passa no dia a dia. Eles mesmos aqui, eu tenho uma preocupação muito grande. É a saúde física e mental deles. Sim. Se não tiver boa para mim, não vai estar boa para mim, E isso poder é o maior auxiliar as detalhe, famílias. né? né? Então eu me preocupo muito com isso. Eu chamo o meu pessoal da segurança do trabalho, né, da medicina do trabalho, para me ajudar nesse sentido, Sim. porque eu tenho essa preocupação. Não, e tem que ter, porque é uma área, que nem eu falei, né? Eu até li sobre isso. É uma área que as pessoas não querem entrar para trabalhar e tem muita vaga. Então, gente, eu sempre digo assim, ó, precisa de pessoas para isso. A gente tem que ter essa sensibilidade, porque a gente também tem familiares e todo mundo E são passa pessoas por que têm que isso. trabalhar. A gente tem um aqui que está fazendo parte do curso, né? O Arley, ele falou uma coisa comigo que eu até achei. Ele falou assim: eu quebrei o meu braço para não deixar um caixão cair. Olha só, ele quebrou o braço, sofreu um acidente de trabalho, porque houve um acidente ali no momento, né? Claro, Algo se quebrou. Ele, para peso, não né? deixar cair, com todo cuidado, ele se sacrifica naquele momento. Eu falei, nossa, olha o que ele fez, para não deixar O a família zelo que passar tem. por nenhum tipo de problema naquele Naquele momento. Então, para você ver o amor que ele entrega ao trabalho dele. Então, tem que ter esse cuidado. Eles Tem. não estão. A gente vai em alguns estados aí e você vê os camaradas trabalhando de um jeito, sabe? Há pouco tempo eu vi uma reportagem que a maioria trabalha. Acredito que aqui isso não aconteça, que eu vejo o Adriano sempre muito ali com eles. Acredito que isso seja sempre bêbados, sabe? Tem Nossa. regiões que os sepultadores trabalham bêbados, né? Alcoolizados. Que horror. Né? Isso a gente ouve muito e com muita incidência. E quer dizer, como uma pessoa dessa trabalha? Não tem condições, né? Sabe? Como uma pessoa dessa preste atenção, se vai acontecer algum desequilíbrio ali naquele momento, todo mundo está suscetível a isso. Mas o camarada está bêbado, ele está alcoolizado. Sabe? Não tá no Ele- estado normal, né? Exatamente. Pra trabalho. Então, dentro da nossa profissão tem que ter muito cuidado. Porque tem muita gente desestabilizada, jogando esses gatilhos aí em bebidas, essas coisas todas. Tem muito E cuidado esse com trabalho isso. que o Adriano falou, que ele tem esse cuidado com os colaboradores dele, é muito importante pelo fato de tu ver, assim, ó, a saúde mental é o que domina a gente, né? Exatamente. Então tem que ter Rochelle, esse foi uma cuidado. coisa que eu acho que eu falei contigo há algum tempo atrás, numa conversa interpessoal nossa, que eu te disse que as pessoas, elas têm que terem um entendimento do que elas estão aqui para fazer. Entende? Então isso preocupa muito. Preocupa por quê? Porque as pessoas que estão acreditando no nosso trabalho do lado de fora, elas sabem que a gente está aqui para dar esse aporte para as famílias. E as famílias se sentem abraçadas, afagadas certeza. por nós, porque por essa nossa dedicação. Então nós não podemos nunca perder esse feeling. Claro, com certeza, porque isso é o diferencial. É isso que quando tu vai procurar pro teu ente querido, e eu falo que, assim, ó, eu perdi a minha mãe há 8 anos atrás, e foi aqui nessa funerária que ela foi
né, velada, sepultada aqui no cemitério, né, e eu fui muito bem cuidada por tudo, sabe? Então eu digo, isso é uma coisa que a gente sempre vê, que a gente vai ter esse cuidado. E todos aqui em Bagé, as pessoas têm esse cuidado, porque é um familiar teu, né? É uma pessoa que tu tem aquele zelo, então tu vai procurar alguém que te dê esse afago naquele momento. Exatamente. Essa é a importância desse trabalho, né? E a gente tem que, né, saber lidar com aquilo ali. Porque que nem a gente fala, as pessoas falam, ai, trabalho horrível. É um trabalho importantíssimo. Todo mundo Mas vai muita ter... gente ainda julga. Nossa! Ainda julga. É. Sim. Tem muita gente que vai falar um cruz credo, Deus me livre, sabe? Como se não fosse precisar da É gente. verdade. Aí a gente ainda tá naquela vibe, assim, um dia esse corpinho vai ser meu. Aí embaixo assinado agente funerário. Porque tem gente que merece ouvir isso, sabe? Porque tem gente que é muito preconceituosa. Sim. Sabe? É um preconceito É um preconceito. Aham. Sabe? Do tipo, não bebo água na sua casa, não aperto a sua mão, não te beijo. Nem precisa. Eu quero distância de gente preconceituosa. E quando a gente encontra, assim, e isso vai ser sempre onde eu for, nesse Brasil, é a primeira vez que eu tomo um partido de algum local, e de verdade mesmo é a primeira vez que eu encontro um cemitério que eu posso falar assim, caramba, eu senti gosto, porque eu vi a valeta do cemitério varrida. Sabe? Mas tô puxando sardinha. Rochelle, de verdade, eu não preciso disso. Com certeza. Acho que todos tomem isso como exemplo. Eu tô falando a nível Brasil, porque os cemitérios do Brasil estão uma vergonha. Pra te E ver, a gente né? precisa, Que bom, a gente tem orgulho precisa do olhar. nosso cemitério. E de aqui. verdade mesmo, a gente precisa olhar por isso, porque os cemitérios estão vergonha. Então, já que o cemitério da Santa Casa de Caridade está nesse nível, tomem como exemplo, porque os cemitérios estão de dar vergonha. Que feio, né? Sabe? Que ruim isso. Necrochorume escorrendo, é isso, é aquilo. Então, quando a gente encontra uma coisa, parabéns de novo, de verdade mesmo. Eu levo isso pra mim, pra minha vida. De verdade mesmo, nós vamos fazer uma live, eu quero mostrar para as pessoas, eu quero mostrar para vocês as câmeras, porque eu tava aqui um tempo hoje que eles estão falando, e eu tô olhando, quem é que não olha uma câmerazinha do cemitério na esperança de ver alguma coisa, né? Alguma coisa pra passar. Todas as... Gente, você não tem noção, e os meus seguidores sabem do que eu tô falando, e sabem o que eu tô sentindo, porque eu todo lugar que eu fui, eu sempre falo, gente, por favor, olhem pelo cemitério, invistam, porque, sabe, é uma má vontade fora do comum, né? É uma má vontade fora do comum. Eu acho que deixam, né, muito assim. E o nosso cemitério aqui, eu digo, ele é muito histórico, é muito legal as histórias todas. Nossa, que tem. essas o Adriano deve ter esculturas, contado do judeu que foi enterrado aqui. Sim, que enterraram ele fora do cemitério. E hoje ele tá num lugar privilegiado. Isso, no coração isso. do nosso cemitério. É verdade. Amanhã eu vou mostrar na live. Vou deixar salvo, que aí quando nossa entrevista for ao ar, vai ficar salva lá no meu Insta. Vou mostrar esse túmulo que foi, né? Pra você ver como Deus é perfeito em tudo que faz, é verdade, né? É verdade. Os humilhados serão exaltados. Ele foi sepultado do lado de fora e depois hoje ele tá tá no no coração. privilégio. Assim, ó, o que eu sempre vejo muito isso, eu já vi muitas situações, porque a gente acaba chegando no local do crime na hora que acontece. Você chega bem na hora, assim. Geralmente, agora bem menos, sabe? sabe? As pessoas me mandam muito essa questão desses... Se mandam pra você, né? Por eu trabalhar com a morte, as pessoas me mandam muito vídeo de pessoas agonizando. Sim. Não, pra mim também coração. chega, assim, é bem ruim. E como eu sempre fui, assim, eu já vi muita coisa, por isso que eu sempre digo, pra mim já é do meu dia a dia. Faz 15 anos que eu trabalho fazendo reportagem de polícia e acabo que eu me envolvo nos acontecimentos. A gente teve aqui situações bem horríveis, assim, ó, de uma pessoa avaliada totalmente, né, tipo, com vários, né, e que daí que chega aqui no cemitério, o ML tem que fazer todo aquele trabalho e depois o tanopraxista tem que cuidar daquele corpo, porque ele também vai, né, uma vítima de um crime, né, e a gente tem bastante crimes bem violentos aqui. Esses corpos, geralmente, né, essas mortes, geralmente elas atraem bastante curiosos, né? Muito. Quando vai pro IML, só para o pessoal de casa entender, essas mortes, tudo que vai pro IML são mortes violentas, suspeitas e acidentais, né? Então, tudo que é causa externa vai pro IML. Muitas pessoas falam assim, mas o meu familiar morreu de acidente de carro. Mas, Josi, já sabe que foi acidente de carro. Não, foi uma causa
acidental, Sim. tem que seguir para o IML, vai passar pelo exame necroscópico, vai ter aquela Sempre. abertura torácico-abdominal. Infelizmente, a gente não pode impedir, né? No ano passado... Da minha família não vai, não. Vai ter que ir. Todos têm que ir. Ano passado a gente teve um crime aqui muito violento, que foi uma moça, né, que foi esquartejada. O Adriano deve lembrar bem. Foi atendido aqui. E aí, tu vê aquela situação assim, como tu vai deixar aquele corpo apresentável para a família conseguir velar e conseguir, né, sepultar uma pessoa que sofreu um esquartejamento. Nossa, aí gera todos os pesos pra gente como profissional, né? O peso da curiosidade, né? O peso dos piniqueiros, porque eu chamo de piniqueiro aquelas pessoas que gostam de comentários infelizes, sabe? Sim. Às vezes a pessoa teve um corte no rosto, uma lesão, e a pessoa já fala que perdeu a cabeça. Gente, pessoal de casa aí, cuidado com o que vocês falam, sabe? Vocês trazem mais dor à família. Com certeza. Cuidado com o que posta. Uma amiga minha há pouco tempo descobriu que o filho morreu, ela descobriu pelo Facebook. Porque o filho deu entrada no hospital, pegaram o vídeo do menino, colocaram no Facebook, e ela descobriu pelo Face que o filho tinha morrido. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Dá uma segurada na onda de vocês, porque hoje é uma mãe, não são vocês, amanhã a gente não sabe, né? Com certeza, todo mundo tem família, né? Isso a gente sofre muito aqui, que a gente tem assim, ó... Eu sou formada, né? Eu sou jornalista de formação desde 2003, e a gente tem muito portal aqui que não tem profissionais, né? Que não são tem filtro, pessoas, né? E aí acabam postando esse tipo de coisa. E isso acontece muito nessa área, na área da segurança. Olha só. E as pessoas gostam de ver a tragédia, né? Exatamente. Olha, hoje na nossa área, existem grupos de WhatsApp que se cobra R$10, se vendem por 10, 15 reais para terem pessoas nesses grupos para ver fotos de pessoas mortas. Portais como esses, com profissionais de meia tigela, eu ouso falar que são profissionais de meia tigela que fazem sensacionalismo em cima da dor do próximo. Dor do outro. A pessoa nem vai lá pra saber, não, Rochelle, peraí, ó, vamos lá. Não, Josi, vamos lá, eu e você, vamos ver se realmente isso aconteceu. Sim, pra ver como a gente vai noticiar isso. Tu tem que ter ética, tu tem que ter cuidado, assim, ó, tem situações mesmo. A gente não publica suicídio, não se publica isso é uma coisa que é um gatilho para as pessoas que sofrem saúde mental, não se publica isso. E a gente vê isso sendo publicado à torto e à direito, que nem eu digo, né, nos Facebook, no Instagram, de portais, assim, até as pessoas comentando, sabe? Só para te ter uma ideia, Rochelle, imagens ou fotos, como tu preferir, imagens em vídeo ou fotos, nada pode ser registrado dentro do laboratório. É verdade. Sim. Nada. Tanto de DML quanto de qualquer agência funerária que for fazer o serviço. Mas você imagina um profissional, Local nenhum. um dito profissional desse, se tiver acesso ao nosso ambiente de trabalho, Deus me livre. Sim. Né? É capaz de acabar com a memória da despedida de uma família, porque uma pessoa não pensa que a família está sofrendo e joga uma notícia de qualquer forma na mídia, né? E não pensa no que está do outro lado. Engraçado que as pessoas, quando sabem que a gente trabalha com isso, uma das primeiras perguntas é essa: e quando a pessoa vai em pedaço, vai esquartejado? Assim, essa questão do esquartejamento, por exemplo, eu já tive casos de decapitados, né, até de esquartejados, que eu consegui colocar para velório. Por quê? Porque a gente tem uma forma de tratar, né, um cuidado, de fazer a conservação e colocar ele na urna, e já consegui, no caso, colocar o rostinho ali, encaixando que eu digo, colocar cada peça anatômica ali, né, no seu lugar. Vocês usam foto para comparar como a pessoa era, tipo a foto da pessoa viva, para ter essa comparação? Eu só peço foto quando é necromaquiagem, por exemplo. Eu tive uma moça que ela usava, eu tive uma moça que ela gostava de maquiagem estilo Amy Winehouse, assim. Bem pesada. E aí eu pedi, porque às vezes o pesado pra mim não é o pesado. Não é pra família. Mas assim, já consegui colocar uma decapitada com o rostinho ali pelo visor, né? O visor é aquele vidro ali, aquela janelinha, pra família pelo menos chegar ali perto da janelinha e olhar, sabe? Mas esses focos atraem muita gente curiosa. E eu sempre digo que essa questão do comportamento em velório, por exemplo, nossa, isso rende pano pra manga, né? Eu falei que eu tinha vontade de fazer uma peça
estilo peça mesmo de teatro, ensinando as pessoas como se comportar no velório. A gente criou um elo aqui numa frase que eu falei com o Adriano e que ele tem pra ele também, né? Que ele tem pra vida dele, que falar é prata e ouvir é ouro, né? Se falar fosse tão bom, Deus tinha feito a gente com 2 bocas e um ouvido. É verdade. Mas a gente tem 2 ouvidos para ouvir mais e uma boca para falar menos do que ouvir mais. Então, assim, tem situações na nossa profissão que é dolorida, né? Então, como você trabalha diretamente com isso? Você imagina sua família quando tem uma pessoa que praticou algo contra a lei, né? Aí chega alguém e fala, mas esse aí já fez muita gente chorar. Já escutei muito isso. Sim. Já botei corpo pra velório, se isso já aconteceu com você, já botei corpo pra velório e a pessoa fala assim, dá pra ver o buraco? Eu não mexo com meus cadáveres não, que eu sou grossa. Eu falei, que buraco? Eu já quero dar uma resposta, né? Claro. Eu já quero dar um fora. Você mal colocou o corpo no velório, você mal abriu a tampa da urna e botou a tampa da urna em pé na parede, pra família olhar aquela pessoa. Aí já vem um piniqueiro, uma pessoa totalmente curiosa, e te pergunta, dá pra ver o buraco? E você pergunta, que buraco? Porque quer ver a perfuração que aquela arma... tiro, e assim, facada. Passou pela necrópsia. O necropsista, ele não vai suturar ele tem até a sutura, mas não de uma forma estética. A gente já faz a restauração. É diferente, né? Tem no rostinho, a gente já vai suturar no rosto e vai fazer ali a massa restauradora pra vai ter maquiar. Cuidado. Exatamente. Então a gente vai passar a massa, faz a sutura, passa a massa restauradora, faz a maquiagem. Então a gente já faz de uma forma estética. Sim. E não aparece. Nossa. Sabe? Você olha, nem parece que tinha uma perfuração ali. Então não aparece. E as pessoas já chegam procurando aquilo ali naquele momento. É triste isso. Eu vou usar uma frase da Josi aqui. Aqui nós estamos para cuidar do amor da vida de alguém. É verdade. E vai ser sempre. Então, Rochelle, o que eu posso te dizer? Ela trouxe a urbanização que a gente já tinha aqui, mas ela trouxe um toque a mais, um toque refinado. Ela qualificou a minha equipe de uma forma ímpar. Eu já tinha 2 tanatopraxistas formados. Isso. E eu tenho 3 pessoas que eram leigas no assunto. Então, essa capacitação que ela está fazendo com a minha equipe aqui, está fazendo a gente subir um degrau a mais. Sim. E tudo na vida a gente sobe degrau a degrau para poder galgar o que realmente a gente quer. Então, essa parte de humanização é o que eu primo dentro da funerária Padre Germano. E assim, eu só tenho a agradecer a Josi, por a Josi estar aqui em Bagé conosco, estar qualificando uma equipe que já se importava muito com essa questão de ser solícito às pessoas, né? Eu vou usar um pouco do nosso palavreado daqui. Então, eu só tenho a agradecer a ela, a pessoa dela, a empresa Agnus Dei, que é da nossa amiga Odete, que também se encontra aqui conosco no curso, e agradecer a ti principalmente por abrir esse espaço para nós, né, com certeza, nesse momento, para a gente poder falar sobre a tanatopraxia e receber essa pessoa aqui que é admirável em todo o nosso país e futuramente aí podendo ir para a Europa, viu? Já vou dar um feedback aí. Muito bom, muito bom. É importante ter uma pessoa que seja tão dedicada, que venha trazer aqui para nós também um pouquinho disso da humanização e desse cuidado, apesar, né, que nem o Adriano falou, que eu admiro muito o trabalho aqui da funerária Padre Germano e do cemitério da Santa Casa, por ser um local que tu te sente acolhido, que a tua família é bem tratado, e é um local de orgulho para nós, né, que nem tu mesmo falasse, que é um exemplo. E orgulho-se de verdade, porque realmente é um exemplo. Que bom. Pelo que eu vejo por todo esse Brasil aí, que tomem de exemplo de verdade. Obrigada também pelo convite, me trouxe de longe, tá, com a maior responsabilidade, honrou todo o compromisso comigo, muito obrigada de verdade mesmo, e vou estar aqui sempre que você precisar, tá? Você tem uma amiga a partir de agora, a partir de sempre vai ter uma amiga. Obrigada, Rochelle, pelo seu convite e amei. Tá? Quando quiser, pode me convidar. Tá bom. Faz live. Faz online, tá ótimo. Muito obrigada.
Este podcast é um oferecimento da Funerária Padre Germano, que fica na Avenida General Malé, número 98. Rota Sul, aplicativo de mobilidade, seu jeito inteligente de ir e vir. DJ Pablo Antunes, sonorização, imagem e iluminação para o seu evento. Telefone 53997 12 25 43.